Shabbat e Shalom a todos que acessarem esta página de Ministério Resgatando as Alianças da Torá. Hoje utilizarei esta página para me referir ao estado em que se encontra o senhor Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da nação brasileira e amado pelo respectivo povo, em virtude de sua grandeza à frente desta nação como presidente. Eu quero me reportar a mencionar o escrito referente a Jó, um histórico transcrito na Bíblia e na Taná. Esse escrito se refere à integridade de Jó, homem rico e próspero, temente a Deus. E que, num certo tempo, diz a história que o inimigo, indo à Assembleia de Deus, ele se referiu a Jó, dizendo que Jó era um homem íntegro e obediente, porque tinha de tudo, possuía tudo que Deus lhe permitiu possuir. Mas Deus disse ao inimigo: ide a Jó, fazei dele o que você quiser. Você só não tocará na vida dele. Mas tudo que você puder fazer com ele, você faça. E amados irmãos, Jó, a partir daquele momento, passou a ter muitos problemas, originados pelos filhos, até pela própria mulher. Mas ele permaneceu fiel, temente a Deus. E nos estertores do sofrimento, Jó permaneceu fiel. Quando então o inimigo, não tendo mais força para destruir Jó, e não podia tirar a vida dele, do corpo dele, Deus interferiu e restaurou a Jó tudo que ele possuía no passado. E mais ainda, com muito mais riqueza, que Jó permaneceu fiel. Queridos, esse é um histórico que, se nós formos ler, nós sentiremos o quanto estamos afastados de Deus, quando estamos arraigados aos poderes materiais, a nossa vida, com as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes deixamos nossa vida a desejar em maus exemplos. E tudo que nós temos, muitas vezes, não foi aquilo que realmente a gente precisava, mas queria ter para mostrar, para dizer que era grande, que é poderoso. É assim, amados. Com Jó era diferente. Jó tinha o que Deus lhe deu e era agradecido a Deus. Queridos, também eu quero me reportar a falar o que Malaquias profetizou para o tempo futuro. Nós sabemos se é para o nosso tempo ou para daqui a alguns milhares de anos ou alguns anos. Não sabemos, mas Deus o sabe. Mas Malaquias profetizou. E eu vou ler esse trecho da profecia de Malaquias, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Está escrito: disseste, é inútil servir a Deus, que proveito alcançamos por ter seguido seus preceitos e nós termos mantido submisso perante o Eterno dos Exércitos. Reclamação sem motivo nenhum daqueles insatisfeitos. Mas prossigamos.
Portanto, louvaremos os iníquos. Portanto, os malévolos se engrandecem, provocam o eterno e escapam impunes. Amados, é o que muito acontece atualmente. Muitos malévolos se engrandecem, se enchem de poderes pela força, pela arma, pelos estatutos, pelas condições que eles adquirem ou colocam. E fazem coisas terríveis, terríveis que nós ficamos a imaginar. Como pode acontecer isso? Muitos estão sendo atingidos, nós também poderemos ser atingidos. Amados. É assim que o mundo atual está, em toda a face da terra. Se nós olharmos para a nação de Israel, veremos o quanto Israel é perseguido por vários povos e terroristas que entram e adentram em Israel e destroem vidas, queridos, fazendo coisas terríveis de nos tornar descrentes. Mas Israel permanece firme em sua caminhada. Eu tenho certeza que, conforme está escrito, foi Deus quem determinou a criação do Estado de Israel, conforme está escrito em Gênesis 12, versículo 1 a 3, quando ele prometeu a Abraão: farei de ti uma nação e dominarás a terra por milhares e milhares. Queridos, esta nação Deus determinou e ela existe. E através dos séculos vem sendo perseguida. As últimas grandes perseguições foi aquela de 1945, com aquele homem na Alemanha que se levantou contra os judeus. E muito mais ainda. E nos nossos dias permanecem perseguidas, atacadas. Mas Israel permanece como nação querida de Deus eterno. A eles nós devemos visualizar, para que um dia possamos aprender com Israel a adoração ao verdadeiro Deus. Queridos, continuando na leitura de Malaquias 3. Então os tementes ao Eterno falaram entre si, o Eterno atentou e ouviu, e perante ele foi composto um livro de recordação para que dele constem os que o temem, o mantêm em seu pensamento. Estes serão meu tesouro, diz o Eterno dos Exércitos, no dia em que hei de fazer e me compadecer deles, como um homem se compadece do filho que o serve, então voltareis a discernir entre o justo e o malvado, e entre o que serve a Deus e os que não o servem. Pois aproxima-se o dia que se abrasará como um forno, no qual todos os ímpios e malévolos serão como palha, e neste dia serão queimados, a tal ponto, diz o Eterno dos Exércitos, que deles não sobrará nem raiz, nem ramo algum. Mas para aqueles que vós, que temem o meu nome, levantar-se-á o sol da justiça, trazendo saúde eterna em seus raios, e florescereis como crias bem tratadas em seus estábulos. Esmagarei os iníquos que se converterão em cinza sobre as plantas de vossos pés. Naquele dia que hei de preparar, diz o Eterno dos Exércitos. Então, queridos, essa profecia talvez esteja próxima, talvez não, mas ela acontecerá. Então, amados, nós vamos passar momentos difíceis,
não só nós, muitas nações, momentos terríveis, mas aquele que permanece fiel ao Deus eterno, Criador do universo, dos céus, dos mares e da terra, terão um encontro com Deus. Principalmente aqueles que já estão com o corpo no pó da terra, aguardam aquele grande dia da profecia de Malaquias. E nós que aqui estamos, continuaremos em nossa jornada com algumas alegrias, algumas tristezas, outros sob leito de cama sofrendo, outros vivendo dignamente. Hoje, o senhor Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente que foi, se encontra internado no hospital. Vamos orar para que ele possa se levantar e, quem sabe, estar à frente novamente da nação brasileira e conduzi-la com sabedoria para o progresso, para a grandeza dos brasileiros. Amados, às vezes a gente sentimos como derrotados. Sentimos que não suportaremos. Mas já suportou. E suportou terrivelmente. Já pensou se um de nós caísse no sofrimento como o de Jó, que perdeu tudo o que tinha, perdeu os filhos, mulheres, ficou sozinho. Mas Deus o levantou e estabeleceu a Jó uma nova família. Deus está pronto para nos levantar na hora exata que Ele determinar. E se esta hora de se levantar e prosseguir na luta pelo Brasil, pelo povo brasileiro, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, ele se levantará e conduzirá esta nação. Mas se não é para ser assim, estabelecerá alguém da mesma qualidade de Jair Messias Bolsonaro. Mas neste momento, eu estou pedindo a Deus, Senhor, envia teu anjo ao lado do leito do presidente Jair Messias Bolsonaro. Que ele seja restabelecido, seja de tua vontade, Senhor, e volte a governar esta nação no futuro, libertando esta nação da escuridão. E que o povo brasileiro venha a te glorificar, a te exaltar, por tu ter intercedido pela nação brasileira. Obrigado, Deus. Nos abençoe, nos perdoe e toma aqueles que estão destruindo esta nação, que estão praticando atos iníquos, que estão perseguindo o inocente, para que se arrependam e tenham um encontro convosco, Deus eterno. É o que eu te peço nesta hora. Deus amado, eu não sou ninguém. Sou apenas um ser humano, que não sou digno de nada, mas pela sua imensa graça, neste momento, eu estou falando, orando em favor do Jair Messias Bolsonaro e da família dele, e de todos aqueles que praticam a justiça. Amém.